Olá, bem-vindo de volta, professora Lara Castelo Branco, e nós vamos dar continuidade aos estudos da Lei de Abuso de Autoridade. Na aula passada, nós estudamos, na parte 1, que essa lei, ela tutela o regular funcionamento do Estado, né, o poder público, ali olhando para os seus agentes públicos. E estudamos alguns conceitos que servem para a legislação como um todo, né, conceitos que vamos acompanhar aqui ao longo de todas as aulas. Também enfrentamos o artigo 1º. Nessa aula agora, nós vamos, nesse momento, para o artigo 2º. E aí eu te chamo a atenção aqui para algo muito importante. Conversamos que a lei, a que está em vigor, ela revogou a lei passada, né? 4.898 de 65. E aí, o que é muito interessante para a prova? Onde é que o examinador vai colocar a atenção dele? Para as comparações. Então, sempre que eu perceber que na outra lei era de um jeito bem parecido ou muito oposto, porque isso também gera questão, eu aponto para ti. Mas além da comparação entre institutos atuais e antigos, também vale a pena olhar para o ineditismo. Também é outro ponto de questão interessante, porque se a pessoa, se o concursando, não teve atenção na leitura daquele dispositivo, é uma questão e tanto, né? Ele não vai lembrar porque ele não viu, o examinador vai saber que ele só está com a lei antiga na cabeça, então ele cai, certo? E aí, ó, um exemplo grande disso, certo? Dessas comparações, né, com a lei anterior, com a lei atual, é a gente perceber, por exemplo, que a perda do cargo, na lei anterior, ela era uma sanção penal. A suspensão era uma sanção administrativa. Só que isso hoje não é mais sanção penal, certo? Por exemplo, isso agora, esses exemplos, eles representam efeitos extrapenais da condenação. Vamos resgatar a aula passada, que eu te falei que não cabia reclusão, que a lei aqui, a nossa lei de abuso de autoridade, só trazia a detenção, lembra? Então, a nossa lei só tem duas sanções penais, detenção e a multa, certo? Então, se você está com a sua mente guardada lá na legislação anterior e vai para a prova, você erra nisso, né? Então, fazer esse diálogo da lei anterior também importa para não errar questão, beleza? Então, vamos lá, vamos avançar. Vamos para o nosso artigo 2, artigo 2º. Aqui o nosso material. Seguinte. Sujeitos do crime. É isso que o nosso segundo artigo da lei traz. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público. Lembra que no artigo passado eu falei que era muito amplo? Aqui do mesmo jeito. Olha o raio desse artigo. Qualquer agente público, servidor ou não, na administração direta, indireta ou fundacional. Aí ponto, né? Não prospera para falar de paraestatal. Já já a gente faz outra ressalva sobre isso. De qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas. Ou seja, estamos fazendo aqui uma equiparação. Para além disso, membros do Poder Legislativo, do Executivo, do Judiciário, do MP, dos tribunais ou conselhos de contas. E avança. No parágrafo único tem essa previsão. Reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele, olha o raio, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangida pelo caput deste artigo. Consegue ver a quantidade de pessoas que ele consegue abarcar? Então, assim, o que a gente tem é uma verdadeira quebra de conceito tradicional, formal, engessado de servidor público, né? Existe uma amplitude muito grande. E a gente vai além quando for analisar o papel do particular no eventual concurso de agentes, certo? Olha só, vou avançar aqui contigo para a gente perceber a comunicação com o Código Penal. Que a gente se pergunta, ok, professor, entendi, mas o que necessariamente a gente entende por funcionário público? Estamos dizendo aqui que vamos ultrapassar o conceito formal. O que é o conceito formal de funcionário público? E aí quem traz esse conhecimento é o artigo 327 do Código Penal, que diz: considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem
embora transitoriamente ou sem remuneração, ele repete essa parte, né? Exerce cargo, ele repete não, a lei de abuso de autoridade repete. Exerce cargo, emprego ou função. E aí aqui eu quero fazer contigo uma ressalva. Olha atento, certo? Olha só, o parágrafo 1º, lá do 327 do Código Penal, traz essa equiparação, que não vai nos servir. Mas olha só, vamos ter atenção, deixa eu sair aqui do meio. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para a empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Olha só, entidade paraestatal, empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada. Olha só, deixa eu avançar aqui, que a gente para nesse próximo. Pegou que quando a gente estava lá vendo no começo, eu disse, olha só, ele não avança para paraestatal. Então, na verdade, existe aqui uma ressalva que a gente precisa fazer, que não vai se comunicar com a nossa lei. Qual a observação? Estes equiparados, acabamos de ver, que estão lá no parágrafo único, o parágrafo único ou primeiro, já esqueci. No parágrafo 1º, né, do artigo 327 do Código Penal, ele não é alcançado pela lei de abuso de autoridade, né, esses cargos. Então, a nossa lei não trouxe essa previsão. Só que fica o questionamento do particular. E o particular, ele responde nesse eventual concurso de agentes? Vamos pensar aqui em mim, né? O raio é muito amplo, mas ele não me alcança. Porque eu sou professora de instituições particulares, certo? Eu não ensino em nenhuma universidade pública. Eu sozinha não vou responder, eu não estou em nenhum desses conceitos, a priori, né? Eu não estou agregando nenhuma outra característica a mim, a não ser professora de instituição particular. Se eventualmente eu estou lá em concurso de agentes com alguém que está nesse super raio que vimos, todos esses poderes, MP, vamos imaginar, uma grande amiga é promotora de justiça, vamos imaginar que eu com ela, se ela é minha grande amiga, eu sei da condição dela, né? Então vamos cometer lá um crime contra a administração pública, a minha amiga, ela traz esse cargo, né? Ela é um agente político, eu sei disso, é um elemento essencial e nós vamos lá juntas cometer este crime. É como se eu também fosse, eu vou ser considerada para fins de pena, certo? Então, é a condição aí, ó, de coautor, o partícipe, mas saber da condição da funcionária pública, né, dessa outra pessoa. Eu acho que eu trouxe aqui no próximo... Não, aí já é o passivo. Sorry. Seguinte, certo? Então, é perceber dessa forma, eu trouxe aqui o artigo 30 para ler para ti, só para não sobrar aqui nenhuma margem de interpretação. Olha, o artigo 30 do Código Penal fala: não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. O fato da minha amiga ser do MP, né? Ela é promotora de justiça, isso é uma condição dela, eu não sou. Ela é. Então, não se comunica, salvo quando elementares do crime, certo? Então, é um elementar, eu tenho conhecimento disso, certo? Estou te dizendo que eu preciso ter conhecimento disso. Então, existe essa condição, estamos juntas e eu sei, certo? Então, eu vou responder como se fosse, tá? E aí, vamos avançar para o nosso sujeito passivo. O sujeito passivo, ele traz essa dupla subjetividade. Por quê? Esses crimes, lembra que a gente falou lá no começo que ele era pluriofensivo? Ele atinge o Estado, mas ele atinge também uma pessoa física ou uma pessoa jurídica que está ali por trás daquilo, né? O Estado ele não vai ser só ele atingido, acaba que tem sim outras pessoas sendo irradiadas com aquelas consequências, tá? Questãozinha de prova vai trazer essa expressão, dupla subjetividade ou pluriofensividade, certo? Fica ligado aí ligada nessa expressão, tá? É basicamente isso que ela quer dizer. Pode ser que a outra pessoa seja um funcionário, pode ser que seja uma PJ. Então, de qualquer forma, vai atingir a todos. E aí a gente avança para a nossa ação penal. Aí é o artigo 3º, certo? Seguinte, vamos ver como é que tá de tempo. Tá ok, dá pra gente avançar. Seguinte, os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Concorda que é um pouco desnecessário esse artigo? Lá vem a crítica, né, da pessoa. É desnecessário porque a nossa Constituição Federal ela já traz essa previsão, né, que quando
o agente, diante da inércia não é nem esse especificamente, é desnecessário, porque quando não há previsão, vamos lá, vamos entender do começo. Quando a lei não traz exatamente qual é a ação penal, quer dizer que é público incondicionado, ok? E aí no parágrafo primeiro, ele vai dizer que cabe a subsidiária da pública. Em outras palavras, tá? Vai dizer isso. É isso que também não precisa ser dito. Porque a nossa Constituição diz que diante da inércia do titular da ação do MP, especificamente diante da inércia do MP, que não quer dizer pedido de arquivamento, isso não é inércia, certo? É uma atitude, a atitude do arquivamento, né? Então, se o MP ficou inerte, e aí o particular tem esse direito da queixa, e a Constituição nos diz isso, não precisaria desse parágrafo primeiro, mas entendemos, né, que o legislador quis deixar isso em margem de dúvida. Então, vamos lá. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Ok, já sabemos que mesmo que não tivesse ela, era isso. Tá bom. Está confirmando que estamos sabendo. Parágrafo 1º. Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal. O que é isso se não é a subsidiária da pública? Cabendo ao MP aditar a queixa, repudiá-la ou oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recursos e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Esse retomar a ação é exatamente essa ideia da denúncia substitutiva. É ele voltar, certo? Volta aqui comigo. E aí, eu queria aqui comparar com a lei anterior, não estou com ela aberta. Mas a passada, utilizando aqui do nosso início dessa aula, que a gente disse, eu comentei contigo, que sempre que tivesse ali aquela similaridade com a lei anterior, era interessante falar, né? Na outra lei, havia um prazo aí de 48 horas do MP, certo? Então, o que importa a gente ter atenção nesse caso? Que ele fala será admitida ação quando não for intentada no prazo legal. Por que eu trago esse asterisco aí, com 5P, 15S? A ideia do prazo tradicional, de 5 dias do preso, da pessoa presa, e 15 dias da pessoa solta, um prazo aí do MP, certo? Esse prazo não está sendo dito, é só um resgate, certo? Que existe esse prazo, que é um prazo que vai limitar ali, que vai, não é limitar a palavra, mas vai dirigir a ação do Ministério Público. O que eu quero te dizer é que na lei anterior existia uma previsão específica de 48 horas e a lei agora não fala nesse prazo, tá? De 48 horas, intentada no prazo legal. Avançando, o prazo do parágrafo 2º, certo? É um prazo decadencial que fala a ação privada subsidiária, essa que acabamos de ver aí no parágrafo 1º, ela será exercida no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Eu disse oferecimento da denúncia, né? Eu não disse conhecimento da autoria. Questãozinha que eu tenho certeza que vai vir, tá? Do prazo do oferecimento da denúncia. Então, nosso box aqui está trazendo um bizu. Não é bizu, né? Um box didático. A regra é que a ação é incondicionada. Mas se tiver inércia, admitimos, sim, a subsidiária da pública. E aí eu te trago aqui esse conceito da decadência imprópria. Por quê? O que seria a decadência imprópria? Concorda que lá no artigo 107 do nosso Código Penal existe as causas extintivas da punibilidade. Uma delas é quando a ação não é intentada dentro do prazo, né? Existe os 6 meses e vai acontecer a decadência. Só que aqui, na verdade, é uma ação incondicionada, certo? Então, não vai ter essa decadência. Ela é imprópria porque não vai morrer a possibilidade do MP vir com essa ação, certo? Lá é a decadência própria, porque aí passou 6 meses, extingue-se a punibilidade. Mas aqui nós não estamos falando de ação privada, estamos falando de ação pública incondicionada. É por isso que chamamos de imprópria, tá bom? E, diante do nosso prazo avançadíssimo, vamos ver se dá para ir para o próximo artigo. Acho que é mais interessante quebrarmos aqui para irmos no próximo bloco, já direto para esse artigo que eu
Dei um spoiler. Artigo 4º. Certo? Então, vou parar por aqui, estudamos o artigo 2º, vamos lá fazer o nosso check-out, né? Resgatamos os conceitos da primeira aula, já vimos o artigo 1º, o artigo 2º, estamos indo com uma certa calma a mais, porque são artigos de fonte de muita questão daqui para frente, de toda a lei, são os artigos principais. Comentei contigo que o 1º, 2º e 3º, né, são os artigos que considero realmente mais importantes. E aí, até o artigo 8º, existe uma fonte muito fértil, real, de cobrança de dispositivos. E aí, nós, nessa aula, estudamos o artigo 2º e o artigo 3º, ok? É isso. A próxima aula, eu volto contigo para o artigo 4º. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua parceria, e eu te encontro em breve.